Domingão com grandes partidas pelo Campeonato Brasileiro e decisão de título na Premier League. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sim. Bets do Dia no ar, Matheus Montenegro, domingão com jogos e com taças decisão que podem ser levantadas. Teremos, né? Será? Eu acho. É o que a gente espera, né? Vamos que vamos, meu querido. Tudo vamos nessa, tudo certo. Vamos começar por onde? Começar pelo duelo do... Como é? Clássico dos milhões. Não, dos milhões não. Das multidões, né? Das multidões. Milhões é Flamengo e Vasco, né? Clássico... As duas maiores torcidas do país. Isso. Exatamente. Pode ser clássico dos milhões, né? Porque não deixa de ser, né? Porque o Flamengo lucra muitos milhões e o Corinthians deve muitos milhões. Que isso? Gostou dessa? Eu precisava ficar de pessoas. Clássico das centenas de milhões de pessoas. Cara, isso. Centena não. Dezenas. Né? Bom, Flamengo e Corinthians, domingo 4 da tarde no Maracanã, sexta rodada do Brasileirão. Grande jogo. Jogo interessante aí. Corinthians Flamengo... até o momento sem treinador, né? Pelo menos no momento da gravação aqui, nada confirmado. Dorival, né? Deve estar, mas eu acho que para esse jogo ainda deve ser o auxiliar, né? Sim. Dito isso... Vamos começar, né? Aplicativo do Game Arena, por favor, na tela, produção. Inclusive tem um QR Code aqui, tá? Aponta a câmera do seu celular aí, baixa de forma gratuita o Game Arena para você poder se embasar para as suas apostas esportivas. Beleza? Como chegam as duas equipes, sabe, mano? Momento relativamente parecido, mas no campeonato o Flamengo é melhor. Já vamos para a tabela de classificação e a gente observa ali o rubro-negro em segundo lugar. Estamos gravando aqui antes do início da rodada, né? Então você pode ver que todos os times estão com 5 pontos, Flamengo vice-líder com 11 pontos marcados. Né? 5 jogos, 11 pontos marcados. E o Corinthians está ali em sexto com 7 pontos até aqui. 2 vitórias e um empate, né? Tá invicto não? É isso mesmo. Quem tá invicto é o São Paulo, que é 1 vitória e 4 empates. Bom, vamos para os confrontos, né? Porque o Flamengo foi até Quito, né? Na altitude, ficou no 0x0 com ele. Deu 2 0x0 em jogos do Flamengo, é muito raro, né? 2 jogos seguidos aí sem gols. Mas 3 jogos seguidos sem sofrer gol, o que é meio que a tônica do Flamengo. Acho que é mais, né? Desse aí. É mesmo. 4, 4 jogos seguidos sem levar gol. Contra o Grêmio e tomou 2 contra o Central Córdoba, que foi a última derrota, que né? destoou também esse jogo, né? Foi a segunda derrota de Filipe Luiz sob o comando do Flamengo. Destoou bastante esse jogo aí, de forma geral. Assim, a gente pode até dizer que o jogo contra o Juventude também destoou um pouco, porque o Flamengo ele não tem esse costume de fazer muitos gols, né? Normalmente é um timezinho mais comedido. Ao longo da temporada, a história do Flamengo é 1x0, 2x0, 2x1, é meio que por aí. Joguinhos de poucos gols, sistema defensivo funciona muito bem, o ataque deixou um pouquinho a desejar nesses 2 jogos. Sobretudo contra o Vasco, esperava-se mais do Flamengo, né? Vamos ver o Corinthians, né? O Corinthians que quase não ganhava do Racing, né? Do Uruguai. Teve um jogador expulso ali, o Félix Torres. Meu Deus do céu. Mas conseguiu mesmo assim fazer um golzinho e vencer, né? Teve pênalti perdido ainda do Racing no início do jogo, né? Isso. Esse time é tão ruim, né? Do Racing, que mesmo com 1 a menos o Corinthians conseguiu vencer. Antes venceu o Sport 2x1 em casa. Aí teve 2 derrotas em casa, né? Pra Corinthians e pra Huracan, que foi um pouco mais... porque teve a vitória contra o Vasco no meio do caminho aí, né? Isso. São tantos jogos, né? Que eu achei que tinha sido mais recente. Aí perdeu do Palmeiras, clássico, empatou fora com o América de Cali, um time irregular, não à toa o Ramon Dias foi demitido, né? E assim, as 3 vitórias que ele teve foram em casa contra um Vasco reserva, aquele 3x0, contra o Sport, que é a lanterna do Brasileirão, e contra um Racing de Montevidéu, que é fraquíssimo. Então assim, acho que não dá para se iludir com essas 3 vitórias aí do Corinthians nesse recorte recente. Não à toa, Ramon Dias foi demitido, né? E o time não apresenta esse grande futebol que se esperava. É isso, vamos pro momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. A vitória do Mengudo caiu, viu? Na hora de fazer o roteiro tava mais. Tava 1,50, se eu não me engano, né? Cara, pois é. A vitória do Flamengo até 1,47, relativamente boa, né, Quer combinar com menos gols? Eu acho que eu ia dizer justamente isso, tá? Eu acho que, por exemplo, aqui, uma vitória do Flamengo com menos de 4,5 gols do Flamengo... Não, menos de 4,5 não. Menos de 3,5 gols. Aqui. 1,64. Pode ser. Cara, eu acho que acaba valendo mais a pena, tá? Porque a vitória do Flamengo só paga... Lembrando que é menos de 3,5 gols do Flamengo, tá? Se o jogo for 3x1 ou 3x2 eventualmente, aqui daria head no menos de 3,5 gols no jogo. Aqui acaba sendo menos de 3,5 gols na partida. Cara, eu acho que é melhor. Incremento da odd, né? Quem achar que 1,47 é um odd ok, não quer se arriscar, vai que o Flamengo goleia. Eu acho difícil, né? O Flamengo goleou o Juventude, que destoou, mas o resto, o Flamengo não faz difícil. Gols, né? Foi o único jogo que o Flamengo fez mais de... Assim, dos jogos mais complicados. Já teve jogo no Carioca, que ele meteu 5x0 no Maricá, português da ilha. Mas, quem quiser ir só na vitória do Flamengo, 1,47, beleza. Eu já acho que a odd ficou muito baixa. A expectativa da gente era que tava 1,5, essa odd deu uma caída. Então vamos combinar aí com o menos de 3,5 gols do Flamengo para dar um up na odd. Pegar um odd 1,64, espero muito que não seja 4x0 ou 4x1 pro Flamengo ainda. Muito bem, então, dica dada, né, vitória do Flamengo, combinamos com menos de 3,5 aí
gols do Flamengo no jogo, tá? A gente segue falando de Brasileirão, tem Cruzeiro e Vasco, né? Duas equipes que não estão bem, né? Duas equipes, inclusive, não venceram no meio de semana pela Sul-Americana. O jogo é 6h30 lá no Mineirão. Mas o Cruzeiro, na última partida em casa, no Brasileirão, ele foi bem, né? Que foi aquele jogo contra o Bahia, que ele venceu por 3-0. Mas depois perdeu fora pro Bragantino e perdeu pro Palestino. A gente vai ver isso no aplicativo do Game Arena. Frangaço do Cássio, né, velho? Isso. Velho, eu acho que você definiu muito bem, né? Francácio. Um francácio. Vamos dar uma olhadinha no Game Arena, porque... Cara, o Vasco a gente até destacava que o ataque ele funcionava, né? Mas caiu um pouquinho também aí o Vasco. E é curioso, porque são dois times que a gente olhando na tabela de classificação estão relativamente bem, né? A gente vê o Cruzeiro em sexto e o Vasco em oitavo. Faltou casa, né? Venceram os jogos em casa e... 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Os dois times têm essa campanha aí. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no Cruzeiro. A gente vai ter que relativizar muito esse Cruzeiro. Cara, perder fora pro Palestino, perder pro Bragantino de 1-0. Aí esse 3-0 no Bahia... Beleza, que o Cruzeiro jogou bem, foi um dos melhores jogos do Cruzeiro no ano, tá? Se não foi o melhor jogo do Cruzeiro no ano, eu acho. Certamente. E ainda atrelado a uma péssima exibição do Bahia. Então foi um jogo que destoou muito. Eu não traria esse Cruzeiro e Bahia como um parâmetro. Essa é a minha análise. Aí empatou fora com o São Paulo, perdeu para o Muxuca e Runa dentro de casa, tomou o 3-0 contra o Inter e teve aquela vitóriazinha na estreia contra o Mirassol, que meio que já estava ali previsto, né? Então assim, cara... Cruzeiro é um timezinho que deixa muito a desejar, tá? É um time que só não levou gol contra o Bahia. No ano todinho. Foi a única partida que o Cruzeiro não levou gol, foi esse jogo contra o Bahia. Enfim, timezinho que não passa essas confianças todas não, tá? E vai ter o Vasco pela frente, que a gente destacava até o poderio ofensivo. A gente tá falando de um time que tem Felipe Coutinho, Verrete, mas vem de 2 jogos seguidos aí sem marcar gol, né? E 3 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. É outro time que também não passa lá essas grandes confianças. Por quê? As vitórias que o Vasco tem aí recentemente foram contra o Sport, que é o lanterna dentro de casa, tinha que ganhar. Puerto Cabide. Puerto Cabide só por 1-0. Felipe Carilli saiu vaiado desse jogo aqui nessa vitória por 1-0. Fábio Carilli. Eu falei o quê? Felipe Carilli, perdão. E teve o 2-1 diante do Santos. Cara... em casa, o Vasco até passa um certo... Mas fora não dá, né? Fora... ele até vinha marcando gols, né? Eu trago esse destaque aí. Eu vou até tirar esse jogo contra o Corinthians, que ele foi reservão. Mas ele vinha no retrospecto aí, ó, de 7 jogos, ele tinha marcado em 6 deles. Mas já veio aí de 2 jogos seguidos sem conseguir deixar... Até jogou bem contra o Flamengo, tá? Mas contra o Lanús, de novo, já deixou a desejar. Muito bem. Vamos agora pro nosso... Momento Bet Nacional, né? Sim. Porque a vitória do Cruzeiro pagou em 92, o Vasco é bem azarão, hein, nesse jogo. Mas talvez um golzinho do Vasco tenha o seu valor, viu? Pela questão do Cruzeiro tomar gol em quase todas as partidas. Até tem, mas eu tô com esse meu pezinho atrás, é o Vasco fora. Se o jogo fosse São Januário, sim, eu confiaria no gol do Vasco, né? Mas, não conseguiu fazer gol em casa no Lanús até, velho, nesse último jogo. Eu acho que a gente deveria focar na questão da ausência de confiança dos dois times, né? O fator casa, pelo menos, dá um pouquinho mais de confiança para o Cruzeiro, não à toa as odds são relativamente discrepantes, né? Não acho que o Cruzeiro vai perder esse jogo, tá? Então, por isso, eu gosto aqui do Cruzeiro ou empate, combinado com menos de 3,5 gols. A gente vai confiar em quê aqui? Vasco fora de casa deixa muito a desejar, não ganha de ninguém, nem do Melgar ganhou, marcou 3 gols e conseguiu empatar esse jogo ainda. Por mais que o Cruzeiro não esteja muito bem, eu acho que não vai perder. Então, velho, 0-0 não é nenhuma loucura esse jogo, tá? E mesmo que saia gols, eu acho que não vai fugir muito de 1-1, 1-0 Cruzeiro, eventualmente. Então estaria tudo dentro desse escopo aqui, né? Então por isso eu acho que essa aí acaba sendo a opção mais segura. Então, nossa dica aí para Cruzeiro e Vasco, né? O dupla hipótese do Cabuloso e o menos de 3,5 gols no jogo. Perfeito. Falando de Brasileirão, temos Palmeiras e Bahia, né? Temos um duelo bem interessante aí lá no Allianz Parque, né? A casa do Palmeiras, domingo, 6h30, né? A 6ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. 2 equipes que venceram na Libertadores, né? Nesse meio de semana. 2 times que, cara, eu acho que podem poupar um pouco. Não acho que vá poupar, assim, o time misto, reserva, mas enfim, tá questão de desgaste mesmo, né? O Palmeiras vem da Bolívia, vai jogar agora, depois tem compromisso fora pela Copa do Brasil. O Bahia jogou na Bahia, vai para São Paulo e depois tem outro compromisso fora. Isso consecutivo, né? Meio de semana, final de semana, meio de semana. Enfim, vamos dar uma olhada no nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor. São 2 times que fazem temporadas interessantes, né, Fábio? O Cruzeiro, o Palmeiras está voando no Campeonato Brasileiro, líder, 4 vitórias e 1 empate até aqui, ganhou todos os jogos, ganhou os jogos da Libertadores que disputou também, desde a perda do título paulista, tá voando. E o Bahia tá no Campeonato Brasileiro, poderia estar até melhor.
mas é o líder do seu grupo lá na Copa Libertadores, né? Campeonato Brasileiro, inclusive, ó, o Bahia é o 13º com 6 Tem pontos. uma vitória só, não foi o último jogo contra o Ceará, né? Uma Um vitória, pênalti 3 empates e uma derrota. no finzinho. Vamos ver aí agora os confrontos, né? O Palmeiras muito bem, várias vitórias consecutivas, né? Venceu o Bolívar fora Lá de dentro. casa, Difícil. grande resultado. Venceu o Fortaleza fora, venceu o Inter fora, né? 3 jogos difíceis fora de casa, ele venceu os 3, né? Pois é. Aí em casa venceu o Cerro Porteño, Corinthians, né? Corinthians, Sport fora, Sport Sport em Cristal e a última vez que não venceu foi um empate aí com o Botafogo. 9 jogos sem perder, 7 vitórias consecutivas. Ganhou os 3 jogos que disputou na Copa Libertadores e vem de 4 vitórias seguidas também no Campeonato Brasileiro. Realmente o Verdão que a gente conhece, né, que a gente sentiu falta ali um pouquinho, quer dizer, alguns não sentiram não, né, alguns estavam amando, lá no início do Campeonato Paulista, né, agora o Palmeiras realmente engatou e deu uma melhorada muito boa. Do lado do Bahia, o que é que a gente pode destacar aqui, velho? O Bahia ele é um time que ataca muito, um time muito ofensivo pelo estilo de jogo, que é muito bom ofensivamente, mas perde muito gol, né, velho? O Bahia cria muito, mas não tá convertendo tanto. Acabou vencendo os 2 últimos jogos, porém por apenas 1-0. Aí teve esse jogo contra o Cruzeiro que destoou bastante, tanto em termos de resultado quanto de atuação do Bahia, tá? Mas a gente observa aí, ó, que quando ele venceu o Nacional do Uruguai, também foi por 1-0, tá? Então, assim, as 4 últimas vitórias, pode até botar, as 5 últimas que teve 1-0, contra o Bahia ali também. Opa, cadê? Aqui, até aqui. Contra o Ceará. As últimas 4 vitórias que ele teve foi por apenas 1 golzinho de diferença. As 3 últimas por 1-0. Então, assim, tem até pode-se dizer que deixou um pouco a desejar. Poderia fazer mais. Em termos de criação, pelo que cria, poderia converter mais chances. Era esse o raciocínio que eu queria trazer. Muito bem. Momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Palmeiras, uma odd Grande. acima de 1,50. E aí, vamos nela? Já que o Palmeiras vence todos os jogos? Ou temos o Bahia pode complicar, alguma velho. opção aí pra nos precaver? Cara, eu até acho que é uma boa pedida, tá? A vitória do Palmeiras eu acho que é uma boa pedida. Mas eu acho que é um jogo que pode muito bem o Bahia arrancar um empatezinho, velho. 0-0, 1-1, acho que não é loucura, não. Eu até confio na vitória do Palmeiras. Porém, o que é que eu acho aqui, ó? Tudo é sobre custo-benefício. Você pegar um dupla hipótese do Palmeiras combinado com 3,5, que a odd nem é lá essas grandes discrepâncias, é de 1,59 para 1,50, eu acho que aqui é bem mais seguro. Porque aqui você bota na conta o 0-0 e 1-1 também, se for empate eventualmente. Não, acho que o Palmeiras vai perder. E se for para o Palmeiras ganhar, eu imagino muito que não vai fugir da gama de resultados que entra no menos de 3,5. Que seria o quê? 1-0, 2-0 ou 3-0 e o 2-1. Eu acho que se for para o Palmeiras ganhar um desses 4 placares, então aqui acaba sendo mais seguro, ao meu ver. Não imagino o Palmeiras goleando o Bahia não, velho. Sim. Então é isso, vamos dupla hipótese do Verdão e o menos de 3,5 gols aí. Uma boa pedida, ao meu ver. Nesse duelo aí entre paulistas e baianos pelo Campeonato Brasileiro. Bom, falando de Brasileirão, tem duelo paulista, né? Tem Santos e Bragantino, vamos colocar na tela as informações desse jogo. Domingo, 8h30, tá? O jogo que vai fechar o domingo aí, sexta rodada lá na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira. Cara, Bragantino não acrescente, né, velho? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha. Até surpreende, tá? Bragantino pra mim era um time que eu considerava que brigaria pra não cair. Tá lá em cima, né? 3 vitórias seguidas, tá com 10 pontos marcados, né? É o time que tá ali, ó, em terceiro lugar a quarto, né? Tá ali junto com o Fluminense. 10 pontos marcados, 3 vitórias, um empate e uma derrota. As vitóriazinhas magras, mas tá ali bem, né? O Bragantino, como ele não tá em nenhuma outra competição, né? Sim, ele não joga Sul-Americana. Ele tem a semana livre, né? Quando todo mundo tem que jogar meio de semana, ele tem aí, já é um time jovem, né? Um time que já é fisicamente, tem mais capacidade do que boa parte dos adversários. E ainda mais com o tempo, né? Realmente pode surpreender esse Bragantino, viu? Tem peças interessantes, velho. Juninho Capixaba fazendo um ótimo início aí de Campeonato Brasileiro. John tá muito bem nessa temporada. Enfim, e o Santos ali, velho, em 18º, né? O Santos também não tem competição sul-americana, bom lembrar. Nesse jogo aí também, são 2 times descansados, né? Você tem um ponto. Vamos lá, para os confrontos. O Peixão da Massa vem de derrota para o São Paulo, 2-1, mas vem de uma boa vitória em casa, né? 2-0 no Atlético. Em casa ele até vem fazendo gols, né? Fez 2 no Atlético, fez 2 no Bahia antes, né? Sim. Saiu atrás, mas foi buscar ali o empate. Em casa, os jogos todos são muito movimentados. Tá? Corta esse amistoso aqui contra o Coxa, né? Trazendo até desde a época do Paulistão, né? 2-0. Venceu o Bragantino nas quartas. 2-0, né? Pois é. 3-0 com o Neymar em campo, né? Ali. 3-0 no Noroeste, 3-1 no Água Santa. Agora sim, tem um ponto que eu gostaria de trazer que você trouxe essa questão das competições, mas no próximo meio de semana é a Copa do Brasil, né? Os dois estão. Os dois estão. Então tem esse ponto aí a ser destacado, né? Não vinha jogando nessas últimas semanas, né? E do lado do Bragantino, como a gente disse, uma surpresa, velho. Vem conquistando aí resultados interessantes. Venceu o Cruzeiro por 1-0, aproveitou aí a má fase do Cabuloso. Venceu o Sport jogando lá na ilha, tá? Por mais que o Sport seja lanterna, eu acho que era um jogo que a gente poderia esperar ali, até o Sport eventualmente dando a volta por cima. E venceu o Botafogo também por 1-0. 3 jogos, 3 vitórias, sem sofrer gols, placazinho magro.
mas é aquela coisa, né? Passou de 2-0 é goleada, o que importa é os 3 isso. pontos. Então, tá muito bem o Bragantino, tá? Iniciozinho interessante, marcou gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, até quando perdeu pro Flu ele deixou o seu golzinho e na estreia foi buscar o empate, saiu perdendo por 2-0 contra o Ceará e buscou o 2-2, e lá no Campeonato Paulista caiu pro Santos. Ele vinha mal aqui nessa época, né? É. Por isso que, inclusive, a gente tinha essa expectativa do Bragantino brigar pra não cair. Porque, meu irmão, ele passou no sufoco, tanto do Souza quanto do São José, 2 times de Série D lá na Copa do Brasil. Então, a gente esperava um Bragantino um pouco abaixo da média, mas início interessante aí do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos agora pro nosso momento Bet Nacional, favoritismo do Peixe, hein? Dá pra ir nessa vitória do... Cara, velho, eu tô meio pra trás. A Bragantino tá bem, né? A Bragantino é Tá chato. bem. Cara, um empate, pô, muito E plausível, o tá? Santos sem técnico ainda, né? Ainda tá nessa situaçãozinha... Cara, o Santos não tá passando essa confiança toda, né, também. O César Sampaio lá. Esse fator sem Neymar também é uma confusão, que abala o psicológico da galera, parece. O assunto Neymar é uma confusão. Né? Esse assunto Neymar, eu fiz isso só pra cutucar o nosso querido editor que tá aqui atrás, né, nosso querido... Ai. Enfim, o que era que, até melhor do que a vitória do Santos, ao meu ver, é o gol do Bragantino, tá? Eu acho uma boa pedida esse gol do Bragantino. Mas não fez gol em todos os jogos no Brasileirão, né? Não, e o Santos não é lá essas grandes não tem uma coisas, o defesa. Santos, dentro de casa, os jogos são muito movimentados e tal. Eu até acho que é uma boa pedida aqui esse gol do Bragantino. Mas, ao meu ver, o que é melhor ainda eu tenho esse receio na vitória do Santos, mas eu acho que o Santos não perde, tá? Então, combinando a vitória do Santos com dupla hipótese do Santos com mais de 1 ponto em gols no jogo, ao meu ver é uma pedida muito boa. Por quê? O Santos... Como é que é 2-0, né? O Santos só perdeu um jogo em casa no ano, tá? Pois é. Pode ser um 2-0 o Santos, se o Santos apresentar como foi contra o Atlético, perfeitamente você definiu, né? Enfim, não é nenhuma loucura um 2-0 o Santos, não. Mas, eventualmente, se o Bragantino apresentar um bom futebol, como vem apresentando, pode ser 1-1. Um empate com gols, né? Um empate com gols acaba sendo green aqui. A gente acaba se protegendo na vitória do Santos, se eventualmente for um empate com gols, 1-1 ou 2-2. Como foi o 2-2 contra o Ceará, do Bragantino, por exemplo. Então, eu achei que é mais seguro. Mas fica aí a opção para o apostador que ele confiar mais. Muito bem, então 51 aí no dupla hipótese a favor do Peixe e o mais de 1,5 gols no confronto. Perfeito. Vamos para a Europa, vamos para a Inglaterra, porque tem campeonato inglês. O Liverpool podendo ser campeão contra o Tottenham, né? Que não pode ser campeão. Há muito tempo. O Tottenham está focado pode ser campeão da Liga Europa League, né? E, inclusive, esse é um ponto que a gente pode trazer, né? Porque o Liverpool já foi eliminado da Champions League. E o Tottenham é quem vai disputar a competição europeia no meio da semana seguinte, né? Vai jogar as semifinais contra o Bodo Glimt, Faberman. Isso. Eu acho que vai perder, tá? Eu acho que o Bodo vai pra final. Meu palpite aí. Esse Tottenham, pelo amor de Deus. Enfim, vamos pro Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí nesse duelo do Liverpool e Tottenham, que já, anos atrás, já foi duelo de disputa de título, né? De Premier League ali, os dois disputando lá em cima. Enfim. Foi semifinal de Champions, né? O final? Foi final, pô. Foi final, né? Final. Gol de pênalti no iniciozinho do jogo. Isso. A final que o Tottenham chegou foi contra o Liverpool. Bem lembrado, Faberman. Muito bem. Sabe muito de futebol. Você entende da redonda, né? Isso. O Liverpool é o líder da competição. Por isso que eu entendo bastante. O Liverpool é o líder da competição com 79 pontos. Está ali, ó. 12 pontos à frente do Arsenal. Lembrando que o Arsenal já jogou na rodada, né? Já rodou. Já jogou na rodada, né, empatou com o Crystal Palace. Todo mundo sabe que esse título já é do Liverpool, né? Só falta se concretizar. E pode acontecer aqui, né? Se o Liverpool vence esse jogo diante do Tottenham, ele abre 15 pontos, restando apenas 12 em disputa. Então, matematicamente, quer dizer, um empate já basta, né? Um empate já basta, porque ele abre 13 pontos de vantagem. E ele vai pegar um Tottenham largado, velho. Tottenham em 16º, Fábio. Que loucura, velho. Meu Deus. Seria lindo se a Premier League, a gente já falou isso, né? Se a Premier League tivesse 4 rebaixados, seria uma coisa linda. Porque ia estar Manchester United e Tottenham ali na briga contra esse rebaixamento. O Everton também, né? Mas a grande questão é que os 3 ali já caíram, Ipswich, Leicester e Southampton. Então o Tottenham tá só respirando ali e vai focar na Europa League, né? É isso. Esse é o ponto. E o Liverpool, né? Vamos ver os confrontos aí. O Liverpool vem de jogos mais econômicos, né? Cara, só 1-0 só no Leicester? 1-0 no Leicester, 2-1 no West Ham, aí perdeu do Fulham 3-2, o Everton fez 1-0 só, aí perdeu do Newcastle, né, que foi a final da Copa da Liga, na Liga dos Campeões eliminado pelo PSG, né? Sim. Perdeu 1-0 em casa, e aí deu adeus aí à competição continental, fez 3-1 no Southampton, 2-0 no Newcastle, né? Não é um time que mete goleadas, aí não faz tantos gols, no máximo 2 ali contra adversários mais fracos ele faz 3. Velho, o Liverpool, ele jogou muito no início da Premier League, né? E ele já abriu essa margem. Pô, o Liverpool, todo mundo já sagra aí, já crava como campeão desde o primeiro turno, bem dizer, velho. Fez um primeiro turno muito bom de Premier League. E lá no primeiro turno a gente tinha jogos mais movimentados, né? Eu lembro, foi 6-3, inclusive, lá no primeiro turno, né? Lá em Tottenham, né? Exatamente, lá em Tottenham. Sempre tem que corrigir porque vai acreditar, né? A gente sabe que não é piada. Enfim, mas deu essa virada de chave, né, pro segundo turno. Parece que já tava com o título assegurado e
tá pisando ali no freio, só esperando o título vir, né? Por outro lado, a gente tem um Tottenham que, na Premier League, pelo amor de Deus, desde o início da temporada, pífio, né? É um time que é 16º colocado com o investimento que tem o Tottenham, né? A gente esperava o Tottenham brigando ali por uma Champions League da vida, algo do tipo, né? São resultados tão ruins aí que o nosso aplicativo não quer nem o aplicativo mostrar, não quer né? nem carregar. Tá aí agora foi. envergonhado. Perdeu, perfeito. Perdeu Perdeu em pro casa Forest. com o Nottingham Forest. Aí avançou na Europa League. Né? Surpreendente, né? Surpreendente. Vencendo fora de casa, que é algo que o Tottenham não faz normalmente, Pois vencer é, fora de velho. casa. Aí na Premier League, ó, ele perdeu também para o Wolverhampton por 4-2 fora de casa. Quando venceu foi o Southampton. Perdeu pro Chelsea, perdeu pro Fulham. Aí na Liga Europa ele ganha, beleza. Aí, enfim, é um timezinho que, cara, não tem nem o que falar. Zero confiança, né? Vamos pro nosso momento bet nacional. O favoritismo é do Liverpool, mais uma odd grande. muito baixa. Tá esmagada. E é aquela coisa, eu acho que o Liverpool vai ganhar, até porque eu joguei em Anfield, então, pô, questão de cravar o título dentro de casa. O Liverpool vai querer apresentar ali um espetáculo para o seu torcedor. Mas, simultaneamente, não é um time que tá passando essa confiança e esse ímpeto todo pra gente pegar um handicap menos 1.5, velho. Porque pode ser muito bem 1-0, um 2-1. Eu acho que pode ser por aí, tá? E, cara, aí eu tenho esse meu medinho aí, como a odd tá muito esmagada, de pegar o handicap. Então, eu acho que acaba sendo mais seguro pegar a vitória do Liverpool combinada com menos de 4.5 gols no jogo, tá? Eu acho que vai ser bem mais seguro aqui. Não imagino uma goleada, não imagino um jogo como foi no primeiro turno. Cara, até se for 4-0, uma goleada é green, né? 3-1. Só não pode ser um 4-1, um 3-2, 4-2, aí não. Mas até 4-0, 3-1, 3-0, vai ser tudo green. Então eu acho que essa aqui acaba sendo melhor aí pelo esse contexto que a gente trouxe. Muito bem, então dica dada aí para esse confronto, vitória do Liverpool combinado com menos de 4.5 gols no jogo. Vamos falar agora de Copa da Inglaterra. Sim. Semifinal, jogo único. Vamos seguir na Inglaterra, mas mudar de competição. Mudar de competição, vamos colocar na tela aí as informações. Domingo, 12h30, só corrigindo, tá? É em Wembley o jogo, tá? Não é no Sim, City perfeito. Ground, é jogo único. Foi no embalo, né? Foi no embalo aí, mas o jogo é em Wembley, pela Copa da Inglaterra, semifinal, jogo único. Pois é, joguinho único, semifinal, olha só, o Nottingham Forest que passou anos e anos, e décadas, eu acho até, né, na segunda divisão e agora podendo conquistar aí um grande título. Tem o Manchester City pela frente, que não é o City que a gente conhece, mas que deu uma melhoradinha, né? Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma olhadinha nas equipes aí. Por favor, momento recente do City muito bom, né? 5 jogos seguidos sem perder. Vamos ver os últimos confrontos, vamos ilustrar melhor isso aí, porque são dois times que estão conseguindo vagas na Champions League, para a Champions League lá na Premier League. Inglês. Mas estão ameaçados, né? Assim, não tão tranquilos, não. Inclusive, eles estão meio que disputando vaga, né? Isso. Um dos dois pode ser que fique de fora. Enfim, vem de vitória na Premier League, não vinha muito bem, vinha de 2 derrotas consecutivas, mas bateu o Tottenham aí na última rodada. Né? Teve uma boa vitória recentemente contra o rival do City, o United, por 1-0 na Premier League. E no último jogo da FA Cup, ele avançou diante do Brighton, né? Passou nos pênaltis, né? Foi 0-0 no tempo normal e acabou avançando 4-3 nos pênaltis. Por outro lado, Fábio Hermano, a gente tem um Manchester City que deu uma melhorada, né, velho? É isso, né? Já não perde alguns jogos, marcando pelo menos 2 gols, na grande maioria deles, né? Com exceção desse 0-0 no clássico com o United. É um time que vem deixando pelo menos 2 gols há muitas partidas seguidas. 7 jogos sem perder. Mas a última derrota dele, eu acho que foi pro próprio Forest, né? Cara, fora assim, de casa. Ainda é um time que defensivamente, ele até melhorou ofensivamente, né, em relação ao que vinha, mas defensivamente ainda deixa a desejar um pouquinho, tá? Ó, aqui, ó, puxando desde esse jogo aqui contra o Plymouth, 4 jogos seguidos sofrendo gol, aí tomou 2 do Palace, tomou do Aston Villa nessa última, enfim, ele levou gol em 6 dos últimos 8 jogos. E isso porque eu só tô puxando recente. Se a gente estende, vê que ainda é pior. Se ele passou uma boa sequência aí, sofrendo gol em praticamente todos os jogos. Muito bem, vamos pro nosso momento bet nacional, né? O favoritismo é do City. Uma odd interessante tá muito já... alta, tá? Tá muito alto o favoritismo. Eu acho que a odd tá baixa, no caso. Eu acho que é um jogo mais nivelado do que dizem as odds. Até porque é um jogo único, velho. Vale lembrar que é campo neutro, né? Tem esse ponto aí. Não é, o Forest, ele é mandante, mas ele não tá em casa. Mas, velho, eu prefiro focar em gols, tá? Forest ganhar esse jogo não é loucura, não. Inclusive, eu acho que a odd tá muito desbalanceada, tá? Eu vejo um valor maior do lado do Forest. Eu prefiro um dupla hipótese, por exemplo, no 89, do Forest, não é uma boa pedida. Mas o City tá muito bem, então por isso que eu vou fugir aí de qualquer coisa relacionada a resultado final. Pra o City se classificar, tá pagando quanto? 1,37 apenas. E a classificação do Nottingham Forest, 2,96. Bom, o que é que eu prefiro pra esse jogo, Fábio? Ambas marcam. Tá uma coisa linda. Odd 1,78. Eu sempre gosto de ambas marcam, quer dizer, eu gosto de gols de forma geral, nesses confrontos que são disputados e que são mata-mata. Ou o jogo de volta, que é decisivo,
ou em caso de jogo único, porque tende a ser um jogo aberto. É, porque o Forest, apesar de ser um time que tem uma defesa boa, né, é um jogo que vai ter que ser mais aberto, né? Velho, se sai um gol cedo, é muito difícil não bater um ambas marcas nesse confronto, tá? Muito difícil. Porque o jogo o outro time vai estar sendo eliminado a partir do momento que um time faz 1-0. Então eu gosto muito e é um retrospecto que a gente tem muito bom aqui no Bet do Dia, pegando ambas marcas aí nesses cenários, né? Então essa vai ser a nossa hot bet aí, principal aposta deste domingão para você apostador, stake dobrado. Muito bem, então 100zão aí no ambas marcam em Forest e Manchester City aí pela Copa da Inglaterra. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue as nossas redes sociais, segue também, né? Arroba um torcedor pelo mundo, muito bem. Eu tô no Twitter, @Fábio Hermano. Tu é mais do Twitter, né? É, o Instagram é mais pessoal, assim. Ah, entendi. Mas se quiser pode seguir. Eu não posso quase nada. É isso, valeu galera, tamo junto e até a próxima. Valeu!